Você tem percebido, enquanto eu abro a minha Bíblia aqui, que nós estamos buscando fazer um culto mais dinâmico, né, como igreja. Então, algumas coisas estão mudando na nossa liturgia de culto, justamente para trazer mais dinamismo, tá bom? Então, caso você estranhar, não estranhe tanto, se adapte rápido em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar algo que nós temos como projeto. Eu preciso do marcador aí, tá? Nós temos como projeto falar sobre alguns assuntos de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos nós abordamos o mesmo assunto, porque entendemos que há uma necessidade para a igreja. E eu queria falar hoje sobre algo muito importante. Mas antes de você começar a ouvir, eu quero que você faça uma breve oração dizendo: Senhor, eu estou aberto a ouvir, a receber uma palavra. E você possa falar para o Senhor: Deus, olha, fala comigo hoje. Se permita ser ministrado pelo Senhor, se desarme. Porque às vezes nós, quando sentamos no culto, a gente vem cheio das nossas prerrogativas. Eu penso assim, eu acho assado. E eu, depois de tantos anos de vida cristã, eu tenho tido convicções muito claras. Mas também tenho vivido um tempo onde algumas velhas convicções têm sido confrontadas. Os valores, não. Os valores são imutáveis. Mas às vezes coisas que eu achava que era uma verdade, ou até foi para aquele tempo, já não é para esse momento. Eu tenho descoberto isso. Eu li uma frase esses dias que quanto mais maduro estamos, mais dúvidas nós temos. O imaturo, ele tem uma característica, né? O imaturo é cheio de convicções. Vai falar com um adolescente, ele acha que ele sabe tudo, mas ele não sabe nada. Isso é próprio da imaturidade. Porém, é você que está balançando o pé, está um negócio, parece que não é você mesmo. É por causa daquilo. Vão ajustando. Agora o maduro não, a pessoa madura ela vai entendendo que ela começa a ter mais dúvidas do que certezas. Então, se abra para aquilo que o Senhor tem para a tua vida hoje. Nós saímos de uma série sobre orgulho. Então vamos nos desarmar do nosso ego, do nosso orgulho, e falar: Senhor, fala comigo. Como o salmista diz: olha, Senhor, se há algum caminho mal dentro de mim, se há algo que está desconecto, se há algo que não está alinhado, Senhor, muda. Eu estou aberto. Amém? Bom, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, para que os nossos corações estejam abertos a receber e ouvir a Tua palavra. Quero orar para que o nosso coração seja uma boa terra e o Espírito do Senhor opere poderosamente, de forma eficaz neste lugar. Também quero orar contra toda resistência à palavra, toda inquietação. Quero pedir que toda movimentação deste lugar cesse agora em nome de Jesus. E que todos possam estar em paz para ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. Isaías 1,19. Quem abriu diz amém. Diz assim o texto:
Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, ou em algumas traduções, se quiseres me ouvir, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém? Hoje eu quero falar sobre chaves para um coração próspero. Nós sabemos que a obediência, ela é a fonte da prosperidade. A obediência, ela faz com que a gente prospere, se relacione melhor, crie oportunidades, portas são abertas, porque a obediência tem esse poder. E é interessante que no texto de Isaías, Deus fala justamente isso com o povo. Ele está repreendendo o povo ali a respeito do povo se desviar dos caminhos do Senhor. E ele fala para Israel: olha, Israel, se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Haverá prosperidade, haverá abundância. Vocês vão ter oportunidade de desfrutar, mas vocês precisam aprender a obedecer. Porém, muitas vezes nós temos recebido e desfrutado da bênção de Deus, porque essas bênçãos, elas são reservadas aos obedientes, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e respondem a essa palavra. Mas infelizmente, muitos ainda têm o seu coração ainda, um coração rebelde, um coração que não se sujeita, um coração que ainda é governado por Mamon, mas não por Cristo. Na série passada eu falei sobre o ego, e que o ego é o centro do homem, e que se nós não permitirmos que Jesus se torne o centro do nosso ego, o nosso ego vai nos conduzir a uma vida de derrota, de declínio, de sofrimento. Então, perceba que tudo tem a ver com o coração. O Senhor o tempo todo, Ele está falando a respeito do nosso coração. O Senhor quer tratar conosco nesse aspecto. Tanto que Jesus mesmo fala: olha, aonde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, tudo aquilo que no nosso coração é extremamente importante, é aquilo que dirige a nossa vida. Tudo aquilo que toma o altar do nosso coração, o centro do nosso coração, aquilo se torna um Deus. Timothy Keller fala que o coração do homem é uma máquina, de fazer deuses. Então tudo aquilo que está no centro do coração do homem é aquilo que se torna o Deus dela. Então é possível estar na igreja, ser uma liderança na igreja, mas o meu coração ainda não está completamente rendido ao Senhor, porque há deuses entronizados ali dentro. E um deles se chama Mamon, o deus do dinheiro. O dinheiro, ele é uma questão séria, e a maneira como lidamos com ele determina como será o nosso futuro com Deus. Mas hoje eu não vou falar de dinheiro, tanto que nós já fizemos um momento de dízimo e ofertas antes, justamente para dizer: olha, a nossa intenção aqui não é essa, a nossa intenção aqui é tratar o nosso coração. No final não vai ser pedido oferta, não vai ser pedido um dízimo, uma oferta especial, ou um projeto especial. Fique em paz em relação a isso. Porque a minha intenção hoje é trazer uma palavra que confronte o nosso coração, e que Deus possa trazer luz sobre quem está sentado lá dentro, entronizado nesse coraçãozinho. Porque o dinheiro, ele revela como nós lidamos com ele, como nós o interpretamos, como nós enxergamos ele, revela muito a respeito do nosso coração. A Bíblia trata isso de uma tal forma que Jesus chega a colocar que o maior competidor de Deus é o dinheiro no coração do homem.
Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então perceba que o dinheiro ele tem um poder muito grande no nosso coração. Mas não é o dinheiro em si, não é ter ou não ter, mas como isso afeta a nossa vida. O dinheiro por si ele é neutro, porém como ele afeta a nossa vida, como nós lidamos, como nós enxergamos, como nós interpretamos, isso sim, de fato, revela muito ao nosso respeito e fala muito aonde nós iremos com o Senhor. Então hoje eu quero compartilhar algumas chaves que podem abrir os seus olhos espirituais, para você ver o dinheiro numa perspectiva nova e diferente, e de fato se tornar alguém próspero. Porque se há um desejo aqui, eu acredito que ele é unânime em nosso meio, todos nós queremos nos tornar mais prósperos. Quem gostaria? Eu também quero, irmão. Eu também quero. Primeira coisa que nós precisamos aprender sobre isso é que nós não devemos ter uma relação com Deus de barganha. Nós precisamos entender que nós não podemos ficar querendo barganhar com Deus, fazer negócio com Deus no que diz respeito a dízimos e ofertas. Eu sei que o que eu vou falar aqui pode ser contrário ao que muitos pregam em outros lugares, mas eu vou te falar, esse é o modelo bíblico para isso. Nós não podemos transformar a nossa semeadura num tipo de barganha, porque a lei da semeadura ela funciona assim, ela é real em relação a isso. Ou seja, aquilo que eu semeio eu vou colher. Ela é bíblica, ela é real, porém, a maneira como nós fazemos isso, a motivação que nós fazemos isso é determinante. Paulo, quando ele fala sobre amor, lá na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 13, ele traz uma palavra interessante, porque ele diz assim, olha, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso aproveitaria. Ou seja, eu posso ser uma pessoa rica, eu posso andar sem nada, distribuir tudo, mas se eu fizer isso com a motivação errada, não vai valer nada. Ou seja, o que Paulo está ensinando? Um princípio espiritual. A questão não é o que você faz diretamente, mas qual a motivação, porque é a motivação que revela o coração. Então Deus está preocupado com o nosso coração, não propriamente a nossa ação. Quando Jesus olha aquela mulher trazendo a oferta do gasofilácio, né? Para quem não sabe, gasofilácio é o lugar onde eles depositavam dinheiro, era uma caixa. Né? Aqui a gente usa salva, mas lá eles usam caixa, né? Nós estamos preparando aí, se Deus quiser, nós vamos montar um gasofilácio aqui para a nossa praticidade de culto. E aí quando ela vem, uma mulher vem, e ele percebeu que muitos davam muito, mas vem uma mulher e dá pouquíssimas moedas, que aos olhos naturais não era muito, não resolveria a vida de ninguém. Mas Jesus ficou extremamente impactado com a oferta daquela mulher, porque ele disse, aqueles que trouxeram muito, trouxeram, mas eles têm muito, então o que é R$1.000 para quem tem 100 mil? Não é nada. Mas aquela mulher, ela só tinha aquilo, o coração dela revelou o tamanho da generosidade dela, porque ela deu tudo que tinha. Jesus não ficou espantado com a quantidade da oferta, mas com o coração daquela mulher. Quando nós falamos e tratamos a respeito de dinheiro, quando nós falamos de dízimos e ofertas, se entregamos ou não, isso revela de fato o nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Não é uma barganha, sabe? Nós precisamos entender que quem ama, semeia. Agora, infelizmente, nenhum princípio bíblico seja tão deturpado nos dias de hoje como o princípio da semeadura e da colheita. Infelizmente, muitos pensam que é automático, mecânico, ou seja, dê um Fusca e ganha uma Mercedes. Dê uma camiseta e ganha um terno. Isso é errado e simplesmente não funciona. Não é um investimento onde eu vou colocar tanto e automaticamente eu vou ter ali X lá na frente.
Ou alguns fazem por obrigação, que é errado. E ainda fazem para querer manipular Deus. Ó Deus, estou dando, mas olha, faz isso, faz aquilo. Alguns chegam até a colocar Deus na parede dizendo, olha, Deus, eu estou dando, mas olha, eu também espero. Está errado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, abre lá comigo, rapidamente. Segunda carta aos Coríntios 9. Versículo 6. Quem abriu diz amém. Tem gente ainda que não abriu? Ótimo, vamos lá, todos lembram. Versículo 6 diz assim, a segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ótimo, a lei da semeadura, ok? Beleza? Agora olha o versículo seguinte. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Olha o coração aí de novo. Não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a minha oferta, a minha entrega de dízimo, ela deve ser algo prazeroso e não algo pesado. Não posso dar por obrigação ou por uma motivação errada. Ó Deus, eu vou dar, então é o seguinte, olha, eu vou ofertar, porque, olha, o pastor pregou que se você der isso, você vai ganhar 100 vezes mais, né? Tem esse texto na Bíblia? Tem, mas ele é mal interpretado. Mas aí a pessoa que não é sábia, ela faz o quê? Ela faz conta. Ah, então eu tenho 10, eu tenho 100. Então se eu der 100, a Bíblia diz 100 vezes mais. Ah, ele conta lá, fala, eu vou dar. Ele está achando que é tigrinho. Ele está achando que é bet, que é a roda da fortuna, que é uma roleta gospel espiritual. Nós não podemos tratar as coisas de Deus dessa forma. Nós não podemos, temos que entender que isso é sério, é santo e é do Senhor, sabe? Querem transformar o gasofilácio numa roda da fortuna celestial, onde ela deposita uma oferta e recebe tanto outro de volta. Pessoas com essa motivação nunca prosperam, porque a motivação dela não é o reino, é ela. Eu já vi gente prosperar, falar assim, olha, Deus falou meu coração, eu já vivenciei isso, Deus falou meu coração, e olha, eu vou ofertar o meu carro. Já vi isso. E a pessoa ofertou. Depois de um tempo ela testemunhou um milagre sobrenatural que Deus moveu e ela ganhou um carro zero. Aí ela foi lá e testemunhou isso na igreja. Mas foi exatamente isso, ela estava no culto, Deus falou com ela, não foi o pastor, não, Deus falou com ela, olha, eu quero algo de você. Deus pode requerer algo de nós? Sim. É bíblico? Sim. Deus fez isso várias vezes na Bíblia. Deus falou para Abraão, eu quero Isaac. Mas você acha que Deus queria matar uma criança? Não, Deus é o Deus da vida. Deus queria enxergar o coração. Deus queria revelar o coração de Abraão para Abraão mesmo. E para deixar registrado para nós. Nós precisamos entender que Deus está o tempo todo olhando para isso. E aí essa pessoa falou, olha, Deus falou comigo. Ela pegou e entregou o carro como uma oferta. Ótimo. Tempos depois ela testemunhou que Deus abençoou e ela estava com um carro muito melhor, um carro zero. Que Deus moveu uma pessoa que abençoou a vida dela, sem saber de nada. Glória a Deus por isso. Aí ela testemunhou na igreja. Aí, outra pessoa olhou aquilo e falou, opa, é hoje. Olhou para o Uno velho, falou assim, eu quero, vou ofertar o Uno. Ficou andando meses a pé.
Depois teve que fazer financiamento para comprar. Por que ela não recebeu o milagre que a outra recebeu? Porque a outra recebeu o milagre de uma direção de Deus. Deus pode falar com você a respeito de algo. E se ainda não falou, nunca falou, você está com o ouvido ruim. Porque Deus de vez em quando nos requer algo. Já teve essa experiência? Deus fala, olha, faz isso. Abençoa tal pessoa. Está aqui, ó. A igreja está fazendo um projeto. Eu vou participar, mas eu vou participar de forma diferente. É isso. Ouvir Deus. Mas se Deus não falou, não faça por ganância. Não entra na conversa do diabo ou do seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender isso. O seu coração é a chave para a prosperidade. Um coração que se alegra em dar e compartilhar é um coração que deseja ver a obra de Deus avançando. E um coração que se compadece é o tipo de coração que Deus abençoa com prosperidade e contentamento. Mas é o coração. Segunda chave para você viver a prosperidade da parte de Deus. Nós estamos vivendo uma época de crise no país, crise na economia mundial e muitos problemas financeiros, e grande parte das pessoas estão vivendo um problema financeiro. Mas eu quero dizer, eu sei que será um tempo de prosperidade para muitos filhos de Deus aqui em nome de Jesus. Você crê nisso? Ótimo. Porém, tenha cuidado pela noiva. Um grande problema da obra de Deus é a falta de revelação. Muitos não têm um entendimento correto, segundo a ótica de Deus, a respeito de dinheiro. E se nós desejarmos ofertar e dizimar, nós precisamos fazer isso com revelação. Por quê? Qual que é o motivo? Grande parte, ainda que o faz com a motivação errada. Faz porque às vezes, eu tenho medo porque se eu fizer e não fizer, o pastor pregou que o devorador vai vir, vai comer todas as minhas finanças, vai queimar meus eletrodomésticos, vai quebrar meu carro, e aí então eu, para repreender esses bichos do cão, eu vou dizimar. Mas qual que é a motivação? Medo. Outros dizimam dizendo assim, nossa, não, eu vou dizimar, porque se eu dizimar, Deus vai me dar 100 vezes mais, aí eu vou ficar mais rico, aí glória a Deus por isso. Ganância. Olha que coisa. Outros dizimam dizendo assim, eu tenho que dizimar, porque eu faço parte dos ministérios, e se eu não dizimar, eu não posso tocar, eu não posso cantar, então eu vou fazer o quê? Eu vou dizimar. Essa é a motivação correta? Está errado. Nós precisamos dizimar e ofertar com a revelação correta, com o entendimento correto, sabe? E sobre que revelação deveria ser? Muitas dificuldades que nós enfrentamos é justamente porque não temos uma revelação de quem é a igreja. A sua e a minha perspectiva de entregar o dízimo e oferta, ela muda completamente. Quando nós entendemos que a igreja é a noiva de Jesus. Muitos olham para a igreja como uma instituição, mas esquecem que ela é a noiva de Jesus. Então, vamos imaginar uma situação aqui. Eu vou fazer uma viagem, e eu tenho uma propriedade, e eu chamo 3 dos meus funcionários da propriedade e falo o seguinte: eu vou viajar, eu vou me ausentar, e todo mês eu vou mandar para cada um de vocês R$10.000, para vocês se manterem, ok? Ok. Porém, nós vamos fazer um tratado aqui. Todo mês eu vou viajar e a minha esposa vai ficar aqui. Todo mês eu vou dar 10. Vocês vão receber 10. Vocês vão pegar R$1.000, 10%, e vão entregar para minha esposa, para ela se sustentar.
Então vocês ficam com 9, vivem bem, e ela fica com 3. Beleza? Beleza. Fui. Uns meses depois eu ligo para minha esposa e pergunto: amor, como é que tá as coisas? Ela falou: tá bem. E aí? O pessoal está fazendo o que foi pedido? Ela falou: olha, o primeiro lá, o fulano, ele correto. No dia certo não falha. R$1.000. Aí eu me preocupo: tá bom, tá conseguindo comprar as coisinhas aí? Tranquilo, R$1.000. E o segundo, ela falou: rapaz, esse me surpreendeu, Ricardo. Por quê? Porque ele não manda 1.000, ele manda 1.500, 2, mais do que você pediu. E ele faz isso com uma alegria. Eu fico: olha que bênção. Poxa vida. E o terceiro, ela falou: Leão o quê? É assim, primeiro mês ele deu 800, no outro ele deu 400, nesse mês ele não deu nada, já estamos no dia 20 e pouco, não apareceu nada. Tá bom, vou voltar. Eu, como um marido zeloso que cuida da esposa, o que você acha que eu devo fazer? Pensa comigo. Eu tenho dado fielmente aquilo que eu combinei a eles. 10.000. O combinado era entregar 1.000. Mas infelizmente, um não entendeu o projeto. Aí o que eu posso fazer? Seguinte, para o primeiro, que sempre foi fiel, 1.000, eu vou continuar mandando 10.000. Fiel, certinho, na conta, todo dia tal, tá lá. Para o terceiro, eu vou repreendê-lo, vou chamá-lo de ladrão, porque de quem que é o dinheiro? É meu. E ele está pegando o meu dinheiro e não está fazendo o que é certo com o dinheiro que eu trouxe na responsabilidade dele. Malaquias 3 diz que ladrão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar e falar: a partir de hoje você é servo mau e fiel. Porque não foste fiel no pouco, não vou te colocar sobre o muito. Então vou tirar os 10.000 de você e vou dar para aquele que é o segundo, que já dava mais. Então, aquele que era generoso, agora eu vou confiar mais nele. Por que eu faço isso? Porque o segundo é digno de confiança, você não. Você certamente já entendeu as implicações desse texto, né? De como funciona. Aqueles que obedecem são abençoados. Aqueles que dão além do que foi pedido serão abençoados mais ainda. Mas aquele que se recusa a dar o mínimo sofrerá perda. A Bíblia chega a falar ao ponto de que o avarento não entra no reino de Deus. Às vezes nós achamos que é o pecador, o matricida, o que mata mãe, o que estupra crianças. Esses são dignos de não ir para o céu. Mas a Bíblia diz que também o avarento não entra. Por quê? Porque ele não entendeu o cuidado com a noiva. Malaquias 3,10: trazeis todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aquele homem estava na terra do seu senhor, recebendo o dinheiro do seu senhor, mas ele não foi generoso ao ponto e obediente de falar: olha, eu tenho tudo isso, louvado seja Deus, eu vou devolver aquilo que ele me pediu. O Senhor não mudou, Ele mesmo está trabalhando para edificar a sua igreja. Compreender a importância da igreja é o propósito de Deus, é a chave para a fidelidade. Eu sei que alguns olham assim: irmão, deixa eu quebrar um paradigma. Alguns falam assim: mas eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma resistência, porque eu ouvi que tal lugar o pastor fez isso, eu ouvi que tal lugar o pastor roubou, eu vi que tal lugar que aconteceu isso. Ok, irmãos, nós temos péssimos exemplos por aí. Mas eu falo para você que é da comunidade de Teleios: para de olhar para fora e olha aqui para dentro. Eu tenho a certeza absoluta e convicção que aqui você não vai encontrar isso. Porque aqui nós procuramos ser equilibrados. Pode ser que lá fora você tenha encontrado péssimos exemplos, ou até tido uma experiência pessoal com um péssimo exemplo. Mas não é a realidade da comunidade de Teleios. O que todo mundo pode fazer lá, o problema é deles. É o que a gente faz com o filho, né? Nós não somos todo mundo.
Aqui é diferente. Então olha para cá, a seriedade, o compromisso que nós temos. Nós prestamos conta, damos satisfação. Esses dias nós compramos som, pus aqui, é tanto, está desse jeito. E assim por diante. É assim que funciona. Olha para cá, tenha cuidado da noiva, se alegre em cuidar da noiva. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, saiba o propósito da prosperidade. A promessa da lei era que a prosperidade viria sobre os que obedecessem. Agora, o segredo é a motivação do coração. Muitos desejam prosperidade, mas apenas para desfrutar de uma vida boa. Oh Deus, me prospera para ganhar, comprar um tablet. Vou para esse papelzinho. Muitos prosperam, muitos desejam prosperar somente para viver a abundância pessoal. Ele não entendeu o propósito da prosperidade. Quero te fazer uma pergunta. Fica para você pensar. Se hoje você pudesse ter a oportunidade de pegar 1 milhão nas mãos, o que você faria? Pensa bem, porque isso fala muito ao teu respeito. Pode ser que a tua resposta mostre claramente que você não está nem preparado para a prosperidade. Tem gente que infelizmente não entendeu o princípio da prosperidade. Esses dias uma das minhas filhas perguntou: pai, se você ganhasse R$1 milhão, o que você faria? A resposta foi: com 1 milhão não sei, com 900 eu sei. Por quê? Porque 100 mil já era para o Senhor, é meu dízimo. Eu não penso na casa dos 100, eu sempre penso na casa dos 90. Eu sempre penso, a minha mentalidade é a seguinte: eu sou dizimista. Tudo que vier à minha mão eu penso com 90% e não com 100%. Chegou o meu salário, 90%, 10% é do Senhor. Chegou o 13º, 90%, 10% é do Senhor. Chegou um negócio lá que eu estava esperando, uma venda de uma casa, não sei o quê, 90%, 10% é do Senhor. Tudo que vier às minhas mãos, eu entrego o dízimo. Nós precisamos entender o propósito da prosperidade. Olhe para Jesus, ele nunca passou necessidade, mas também não desfrutava de uma vida luxuosa. Porque ele tinha um alvo. E o alvo dele era, ele disse em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Ele não era movido por desejo de posse, de ganância, mas o propósito de Jesus era cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos entender que ter dinheiro, ganhar dinheiro é bom, mas ela não deve ser o motivo principal da nossa vida, o propósito da minha vida. Porque se o propósito da sua vida é ganhar dinheiro, o dia que você tiver dinheiro, você vai perder propósito. O dinheiro ele é uma consequência, mas não deve ser o fim em si mesmo. Então por que eu devo prosperar? Agora, se Deus trouxer uma prosperidade na minha mão, como que eu administro isso? Eu gosto de um princípio judaico aplicado por muitos judeus. O judeu ele ensina para o filho que ele precisa ser próspero. Mas não porque ele deve ficar gastando, sendo uma pessoa esbanjadora, né? E você vê que quando você percebe uma pessoa com uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade errada, quando ela ganha dinheiro, a primeira coisa que ela faz, ela ostenta. A ostentação, ela revela um coração errado. A pessoa começa a ostentar. Ela vai num restaurante chique, ela posta: olha, estava comendo arroz com angu ontem. Ela posta. Ela vai para a praia, ela posta o carro novo. Você percebe? Porque ela tem uma necessidade de ostentar para receber a aceitação. Porque ela se sentia a pior pessoa do mundo quando ela era pobre. Mas agora ela precisa se sentir melhor. Mas para ela se sentir a melhor, aceita, ela precisa ostentar para dizer: olha, eu venci na vida. Isso é um perigo, é uma grande armadilha.
Olha como o dinheiro afeta as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos ter um coração certo para as coisas. Se Deus nos der prosperidade, o que faremos? Pastor, mas é errado eu querer uma casa melhor, um carro melhor? Não, de forma alguma. Qual que é o princípio dessa prosperidade que eu falei que o judeu ensina? Ele ensina o filho e fala, filho, você precisa ser próspero. Por quê? Porque com prosperidade você vai fazer o seguinte: primeiro, você mantém a obra de Deus. Você mantém a casa do Senhor. Segundo, você dá uma boa condição para a tua família. Você dá uma condição boa, sua família vai viver bem, vai comer bem, vai desfrutar bem. Então você precisa ser próspero. E terceiro, você pode abençoar outros. Agora sejamos sinceros. Uma pessoa que ganha R$1.000 por mês, ela consegue fazer isso? Ela não consegue nem segurar a vida dela direito. Ela fica ali apertando, comendo arroz e feijão e só Deus sabe o quê. Por quê? Como que alguém que ganha um salário mínimo, uma Bolsa Família, ela vai dizer assim, olha, eu quero abençoar a casa de Deus. Ela deve, mas ela não faz isso, por quê? Ela fala, eu ganho pouco, vai faltar. Aí ela vai dar uma condição boa para a casa dela? Nunca. Vai estar sempre passando dificuldade, sempre passando necessidade, sempre indo no mercado, voltando triste porque não tem condição de dar tudo que gostaria, de comprar tudo que gostaria de comer. E quando alguém do lado passa necessidade, ela chora junto, porque ela fala, eu estou pior do que você. Não pode socorrer, às vezes, uma mãe doente, um irmão necessitado, um amigo que está passando dificuldade. Por quê? Porque está sempre passando dificuldade. Porque o propósito da prosperidade é abençoar a obra de Deus, ter uma vida tranquila e ter condição de abençoar a outros. Esse é o motivo da prosperidade. Então, é errado ser próspero? Não. Mas qual é o motivo? Davi entende isso. É interessante que lá, 2 Samuel capítulo 7, Davi, a Bíblia diz que Davi agora está confortável, é rei, está tudo tranquilo, virou rei, está no poder, está na autoridade máxima, chegou no ápice do seu ministério, derrubou gigante, está bem casado, comendo do bom e do melhor, morando num palácio. E aí quando ele está lá, ele para e ele fala assim, peraí. Ele fala com Natã, o profeta, ele falou, tem alguma coisa errada. Ele sentado num belo de um trono, num belo de um palácio, ele fala assim, enquanto eu estou aqui nesse lugar chique e confortável, a arca da aliança está numa tenda velha. Ele fala assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Nós precisamos construir algo de excelência para a glória de Deus. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Aí você pergunta por quê? Porque ele derrubou gigante? Também. Mas não foi o derrubar gigante. Foi por conta desse tipo de coração. O cara prosperou, ele falou assim, eu vou abençoar a obra. Eu não posso ver a igreja em que eu frequento, o lugar onde os meus filhos estão sendo alimentados, o lugar onde minha família está inserida, passando isso, e eu tendo aqui sobrando. Eu quero abençoar. Aí Deus vem e fala assim, quem te disse para fazer isso? Não, nasceu do coração dele. Porque você pediu isso, eu vou dar muito mais. Aí Deus vem e estoura no norte com ele. Porque houve um coração. A pessoa se preocupa com a obra. Ela fala, poxa vida. Tem ali uma plaquinha ali, ó. E está caída a plaquinha ali. Coisa. Eu vou vir aqui durante a semana e eu vou colar essa plaquinha. Faz 3 semanas que eu estou vendo essa plaquinha aqui e ninguém colou. Eu vou vir colar essa plaquinha. Você está aí sentado, aí você olha e fala, nossa, que lugar gostoso, mas tem uma cadeira ali que está descosturada.
Eu sei costurar, eu tenho agulha, eu tenho negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui durante a semana, eu vou vir um pouco antes do culto e eu vou costurar. Mas tem umas 5, 10 cadeiras aí. A cada culto eu costuro 2, 3. Em 5 semanas está tudo resolvido. Eu cuido da casa do Senhor. Eu tenho zelo. Eu passo no chão, vejo um papel, um lixo, eu pego. Zelo. Quando você está entendendo, diga amém. Isso é a chave da prosperidade. Quando você tem zelo pela noiva, o cuidado pela obra, você vai ver a abundância do Senhor, porque é gente confiável. Entendeu? É gente que Deus fala, não, é o que diz lá o texto de Coríntios, aquele que dá semente é o que semeia. Aquele que dá semente é o que semeia. Isso é a chave da prosperidade do Senhor. Por que Deus vai prosperar a minha vida? Que quando a igreja, a obra de Deus precisa, eu sou o primeiro a reter. Eu nunca entrego meu dízimo. Eu sou ineficiente nisso. Falta de fé. Quando chama para uma oferta especial, eu nunca me sacrifico. Faço sacrifício para tudo. Compro um celular que eu não podia comprar, compro não sei o quê, mas quando é para o Senhor, não. Nesse mês eu não vou dar porque eu não gosto do pastor. O pastor não me cumprimentou, já que não me cumprimentou também eu não vou dar dízimo também nessa igreja, para ver, parar de ser trouxa. Tem gente que faz isso. Coração errado. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? O povo de Deus deve prosperar para cumprir a grande comissão. Podemos esperar de prosperar se buscarmos tal bênção com meio de auxiliar a obra de Deus. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Eu creio que como igreja nós vamos avançar. Nós estamos precisando. Eu creio. E Deus vai usar você em nome de Jesus. Nós vamos comprar um prédio, nós vamos construir, nós vamos fazer algo glorioso que exalte o nome do Senhor e vidas sejam abençoadas. E você vai ser o instrumento de Deus. Você crê nisso? Eu creio que Deus vai levantar homens prósperos. Porque nem todo mundo vai ser um grande empresário. Então eu sei que tem aquele que é assalariado e é fiel e é generoso, glória a Deus por isso, mas eu também sei que Deus vai prosperar pessoas a tal ponto que ele vai falar, pastor, o que precisa? Preciso comprar um terreno lá. Então tá bom, quanto que é tanto? Eu vim ontem da igreja da cidade, eu estava no começo do ano lá, e o pastor Carlito estava dando testemunho. Ele falou que o desejo do coração dele era montar uma escola. E ele orava, ele falava, Deus, nos dá a condição de ter uma escola, mas eu preciso do prédio. E o prédio eu acho que custava 30 milhões para construir. E aí veio uma pessoa, pastor, vamos fazer uma campanha? Ele falou, não vamos fazer campanha não. Deus vai mandar uma pessoa. Aí chegou um empresário um dia e falou assim, pastor, eu quero ajudar. Quanto que é? 30. O cara falou, dou 5. Ele falou, não quero tua ajuda. Falou, você me dá 30 ou você não me dá nada. 5 não resolve o meu problema, resolve 30. 5 é um bom dinheiro, mas não é tudo. Ele falou, quero tudo. O cara ficou tão impactado e falou, tá bom, dou tudo. E deu 30 milhões para ele construir um prédio e hoje tem uma escola. Quero te fazer essa pergunta. Se você se tornar um empresário bem-sucedido daqui a alguns anos, e você tiver essa oportunidade, o que você faria? Quarto, no que diz respeito à chave da prosperidade, a ser uma pessoa financeiramente abençoada. Olha aqui para mim, preste muita atenção que isso aqui é uma chave poderosa. Principalmente agora, para o final do ano. Seja equilibrado. Eu creio na prosperidade. Refiro-me ao bem-estar espiritual, saúde física, mas também me refiro a bênçãos materiais e financeiras. Creio que todos devem ser prósperos. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai ser o presidente de uma multinacional ou um grande empresário. Não. Nós temos diversos tipos de pessoas com diversos tipos de profissão e automaticamente faixas salariais.
Eu creio que a prosperidade é termos tudo aquilo que precisamos para cumprir o chamado e o propósito de Deus em nossa vida. Isso é prosperidade. Nesse ponto, a prosperidade pode ser relativa. Tem gente que é próspero ganhando 3 mil reais por mês. E tem gente que é próspera ganhando 50 mil reais por mês. Ou seja, se ela entender que a prosperidade é termos tudo aquilo que precisamos para cumprir a vontade de Deus, isso é prosperidade. Só que muitos, infelizmente, concluem que se tornar rico é seu maior motivo. Então ele vai para a igreja, faz campanha, faz oferta, e ele vai aqui, vai acolá, atrás até de profecia, porque o negócio dele é o seguinte: eu quero ser um crente muito rico. Só que o propósito dele, único na vida, é só ser rico. E a Bíblia diz que esse tipo de ganância, e muitos por buscarem esse tipo de ganância, naufragaram na fé. Agora, outros vão para outro extremo e dizem que o dinheiro é mau e deve ser evitado. Não é essa a realidade. O dinheiro por si é neutro. O problema é o nosso coração em relação a isso. Está muito ansioso por causa de 13º? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Agora, alguns também acham que o interesse principal de Deus é fazer a gente ter uma vida boa. Então tem gente que busca o Senhor porque ele acha que Deus quer uma coisa. Deus quer que eu more num grande palácio, numa grande casa, tenha um grande carro, e aí sim eu sou abençoado. Esses dias eu ouvi um pastor pregando dizendo: se você não tem uma Ferrari na sua garagem, Deus não é com você. Meu Deus, estou lascado com meu carro 2011. Ou alguns dizem assim, que para servir a Deus tem que ser pobre, porque rico não prospera, rico não é de Deus, porque ele não consegue servir a Deus. É mais difícil. Porque aí a pessoa começa a prosperar, ela parece que ela abandona. Ela fala: não, hoje eu não vou na igreja, não, hoje eu vou para o shopping. Aí na semana que vem ele fala: não, hoje eu não vou na igreja, não, que eu vou aproveitar porque eu vou curtir com a minha família. Ah, não, agora eu vou para a praia. Quando ele estava numa necessidade de escassez, ele estava o tempo todo na igreja, porque acho que era a única coisa que ele tinha para fazer, que era de graça. Agora que ele tem dinheiro, ele começa. Isso revela o coração. Pastor, ir para a praia é errado? Não. Não, mas você faz isso e troca o Senhor e o culto por isso, está errado. Viu que você não tem maturidade. É como doce. É errado comer um docinho? Não. É errado você comer doce ao ponto de perder o apetite pela comida real. Com criança, o que a gente faz? Quem é pai e mãe sabe disso. Ah, eu quero comer. Abre a geladeira antes do almoço. Eu quero comer o Danone, eu quero comer. Você fala: você não vai comer nada enquanto você não comer comida. Você segura. Tem, mas você não dá, porque ele não tem maturidade para administrar. Tem coisa com Deus que Deus está fazendo isso. Deus tem todas as coisas. Deus é dono do ouro e da prata. Mas às vezes Deus não está dando porque a gente não sabe administrar. Pega a revelação, irmão. E olha que não tem o CPF junto. Nós não podemos ser desequilibrados nesse sentido. O segredo está na motivação do nosso coração. Às vezes o nosso desequilíbrio de administrar faz com que a gente empobreça ao tal ponto e se endivide ao tal ponto que a gente justifica não dizimar e ofertar. A gente nunca tem para dizimar e ofertar, mas para fazer dívida a gente sempre tem uma oportunidade a mais. Está errado, irmão. Desequilíbrio. Quinto, uma chave para vencer Mamon e para ter uma vida próspera: o espírito de pobreza e o espírito de orgulho e de gratidão. Agora vem. Fala baixinho para a pessoa do seu lado. Segura que é contigo. Não sei o que é, mas eu sei.
O que é isso sobre o espírito de pobreza, espírito de orgulho ou de gratidão? Muitas pessoas, por não saber lidar com o dinheiro, elas desenvolvem essa questão. Então a pessoa se sente culpada por não ter sido abençoada por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus usa coisas para testar nosso coração e mostrar o que vai dentro dele. Eu creio, irmão, olha aqui para mim, preste atenção. Você acha que Deus precisa de R$200? Você acha que Deus precisa de R$500? Pastor, então por que Deus fala para dar dízimo e oferta? Para testar o coração. Quem precisa é a obra. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Mas Ele instituiu isso. Alguns vêm e falam assim, pastor, mas quer brigar teologicamente, falam assim, mas o dízimo não está na Bíblia, no Antigo Testamento, fica com essa briga, era da lei, agora não é da lei. Aí eu sempre falo para essas pessoas, falo assim, tá bom, me dá uma outra maneira de sustentar a igreja, porque eu tenho água, luz, aluguel, eu tenho conta para pagar, não é barato. Se não é uma maneira bíblica e até prática de que se cada um der uma parte, o todo faz com que a gente consiga administrar isso. Da onde vêm os recursos se não for dessa forma? Ninguém consegue me dar uma explicação, ninguém. Eles conseguem justificar o não dar, mas eles nunca conseguem trazer uma solução sobre as contas e como resolver isso. Mas o dízimo não é somente para pagar a conta de igreja. É para revelar nosso coração. É um meio. É um meio. E não somente Ele usa nossas coisas, mas também usa os outros. Exemplo, em outras palavras, a maneira como reagimos quando outros são abençoados fala a respeito do nosso coração. A Bíblia diz que eu devo me alegrar com os que se alegram e chorar com os que se choram. Quando você está passando dificuldade financeira, uma escassez danada, aí você descobre que aquela pessoa está prosperando. Você não consegue ir até o centro de Itatiba, aquela pessoa está viajando para o Nordeste. Como você se sente? Condenado? Culpado? Deus, eu estou fazendo alguma coisa de errado, não pode ser? Quando alguém chega para você e fala assim, rapaz, comprei um carro. Como você se sente? Triste porque ele comprou, mas que você não conseguiu comprar? Ou você consegue se alegrar com o testemunho dele? Um coração correto é fundamental para sermos abençoados. O Senhor não se importa de nós termos coisas, mas Ele se importa de que as coisas nos tenham. Quando eu sou dono do meu carro, sou eu que conduzo o meu carro, é meu carro que define, é eu que defino a rotina do meu carro. Agora, quando o meu carro me tem, é Ele que me conduz, é Ele que define a minha rotina. Eu tenho um carro. Às vezes não é correto, mas ali, próximo ali, eu tenho que colocar, meu carro cabe 5. Mas carro de quem tem célula cabe 8, 9. Vira Kombi. Minivan. A gente no colo. Não é assim? Não, no meu carro só entra 4 e descalço, porque eu não quero ninguém sujar. Eu não vou carregar os outros não, porque suja carro e fica isso aquilo. Entendeu? Tem gente que o carro chega em casa, eu já vi isso, ele coloca uma coberta em cima do capô para esfriar devagarinho o motor. Mas ele nunca cobriu a esposa com uma cobertinha. Ela está lá passando frio e o vagabundo nunca cobriu a esposa.
Tem homem que chega no sábado, ele larga a esposa e passa o dia inteiro ali no carro. E ele vai, e ele esfrega, e ele passa paninho, e ele mexe daqui, e ele passa pretinho na rodinha, e ele faz isso, e ele pule o carro. Nossa, ele beija o carro, ele quase, ai meu Deus, meu carro! Mas ele não passa a mão na esposa. Ele compra uma cera especial com a banha do peixe-boi da Amazônia, tal. Mas ele não compra um creminho do Boticário para uma esposa. Ele passa um pretinho especial no carro, que fica a coisa mais linda. Mas quando a esposa fala que quer ir no cabeleireiro fazer um negocinho legal, ele acha um absurdo gastar dinheiro. Tá bom assim. Não compra uma tintinha de cabelo para ela. Que triste. É triste ou não é? Seria cômico se não fosse triste essa história. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Para de alisar o teu carro, alisa a tua mulher, porque senão o outro alisa, meu irmão. Você também, viu, irmã, com casa. Para de alisar a casa. Alisa mais teu marido, viu? Alisa mais. Está mais preocupado em ficar passando paninho na casa, passa o pano com ele, minha irmã. Pano, sem pano, cobertor, passa tudo. Glória a Deus. Você pode dar um glória aí? Pode dar um aleluia? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Jovem, para de ficar pulando em pescoço de outro jovem e vai pular no pescoço do teu pai e da tua mãe. Fala, Deus. Entendeu? Pega aí a revelação sem CPF. Aqui também tem revelação, mas só não tem CPF. Meu Deus, o horário. Preciso acabar. Fui. Rapidinho então. Quero dar algumas atitudes aqui sobre o espírito de orgulho ou espírito de pobreza. Olha aqui para mim, o espírito de gratidão. Rapidamente. Quando você pensa na sua condição de vida, quem tem o espírito de orgulho fala assim: eu mereço, eu trabalhei, eu me dediquei, então eu tenho o que tenho porque eu mereço. Quem tem o espírito de pobreza diz assim: devia me sentir culpado de ter tanto, quanto os outros não têm nada. Ele fica mal, porque ele está indo de carro e ele vê os outros no ponto de ônibus, embaixo da chuva. Ele fica mal, ele não entende. Não que a gente deva se alegrar com isso, mas também não deve causar. Ai, vou viajar. Ai, mas eu vou viajar, mas a minha família nunca foi viajar. Mas você pode, vá viajar, meu filho. O espírito de gratidão diz assim: obrigado, Senhor, foi o Senhor que me deu. A gratidão sempre reconhece que Deus é a fonte. Quando alguém diz assim: nossa, que roupa linda que você tem, o espírito de orgulho fala assim: comprei lá em Paris, veio lá da Zara. O espírito de pobreza é fogo, porque ele diz assim: foi baratinho. Ele tem uma necessidade de justificar o que ele pagou barato, porque ele se sente mal, porque se ele falar que ele pagou caro, ninguém está querendo saber o quanto você pagou. Mas quem tem o espírito de orgulho fala assim: Deus tem me dado coisas boas. Alguém fala assim: nossa, que brinco bonito. Aí tem gente que, o espírito de orgulho, eu comprei, não sei aonde. Espírito de pobreza, paguei baratinho no Xing Ling, só R$10. Você não, ninguém perguntou o preço, abençoado. Você diz assim: glória a Deus por isso. A questão é o seguinte, a banda pode subir. Como você tem lidado com o dinheiro? Como que o dinheiro tem lidado com você? Quero fazer uma pergunta aqui, para nós refletirmos. Que espírito governa a tua vida?
E para encerrarmos, preste atenção no que eu vou te dizer. Isso aqui é uma chave. Eu creio que Deus está nos preparando para uma nova temporada. E eu creio que nessa nova temporada Deus vai alçar alguns a uma prosperidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. A maneira como você nomeia as coisas revela muito sobre o seu coração. Vou explicar isso. Aquilo que você chama de dinheiro, a Bíblia chama de dízimo e oferta. Quando você vem aqui, você entrega o seu dízimo e oferta, tem gente que fala assim, eu estou entregando o meu dinheiro. Mas a Bíblia nunca tratou aquilo como dinheiro. Em vários momentos na Bíblia, Deus sempre trata o dinheiro como oferta ou dízimo. Ele não fala para as pessoas, vocês não trazem o seu dinheiro. Mas ele fala assim, você não traz a sua oferta e o seu dízimo. A maneira como eu nomeio diz muito a respeito disso. Se nós queremos viver a prosperidade da parte do Senhor, nosso coração e a nossa mente precisam ser transformados. E quando eu venho diante do Senhor, eu estou colocando diante dele o meu dízimo ou uma oferta, que seja. Mas isso nada mais é do que oportunidade para primeiro ser obediente ao Senhor. De dizer, olha aqui, eu quero orar por você, quero orar por mim. Eu não vou pedir dízimo e oferta, fica tranquilo. Mas eu quero que a gente ore pelo nosso coração. Senhor, eu quero meu coração alinhado com o teu. Porque vida cristã não é vir na igreja, não é frequentar um culto apenas, não é participar de uma célula ou até liderar um ministério da igreja. Isso não é vida cristã. Vida cristã é uma vida em obediência e conformidade à palavra do Senhor. Não é viver eu acho que eu devo ser assim. Mas é o que a Bíblia diz que eu devo ser. Como fazer. Vida cristã não é apenas seguir regras. Pode ou não pode. Vida cristã fala de ser um discípulo. E quem é discípulo, segue a Jesus. Quem é ovelha, ouve a voz do bom pastor. Que o nosso coração seja livre de mamão. Que o Senhor nos dê sabedoria. A nossa prosperidade não vai ser definida por um governo. A nossa prosperidade não vai ser definida por uma política pública. A nossa prosperidade não vai ser definida por um bom ou um mau ministro da economia. A nossa prosperidade é definida pelo Senhor. E a maneira como nós lidamos com isso. Quem é fiel no pouco, no muito vai ser colocado. Levante-se em nome de Jesus.